É tempo de carnaval, mas a CBF não impediu de trabalhar. A CBF divulgou nesta sexta uma lista com 52 jogadores pré-convocados para defender a seleção brasileira na data FIFA de março. O Brasil enfrentará a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25, respectivamente, pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. A lista será anunciada na sexta-feira, já no mês de março, e essa pré-lista conta com 6 goleiros, 8 zagueiros, 8 laterais, 14 meio-campistas e 16 atacantes. 52 nomes, com 18 atuando no futebol brasileiro, incluindo o Neymar, que pode retornar à seleção depois de quase um ano e meio. Vamos então às listas. Começando pelo gol e falando do Alisson do Liverpool, que para muitos não merecia mais ser chamado para a seleção, já que tem 2 Copas do Mundo, foi titular em 2 e o Brasil acabou não conseguindo resultados satisfatórios. Para alguns, Alisson não tem boa taxa de defesa na seleção brasileira e é mais goleiro no Liverpool da Inglaterra do que necessariamente na camisa amarelinha. Mas quem está acompanhando o futebol europeu sabe que Alisson não foi convocado apenas por nome. O Liverpool de Arne Slot é muito consolidado no futebol europeu e depois de Jürgen Klopp deixar o clube Red, Alisson vem correspondendo à altura perante o que muitos nem esperavam. O Liverpool é um clube que leva poucos gols e mesmo quando leva, Alisson faz partidas incríveis, não deixou cair a peteca e tem um nível excelente para o nível de futebol brasileiro. É verdade que Alisson tem ainda que se provar na seleção para se tornar um goleiro 100% completo. Faz boas defesas, mas ainda peca um pouco em relação à consolidação. Porém é um excelente jogador e sem dúvidas um dos melhores goleiros do mundo. Acho justíssima essa convocação e o segundo nome é o Bento do Al Nassr. É verdade que Bento deu uma sumida grotesca no futebol brasileiro, muito porque foi do Atlético Paranaense para o Al Nassr e os holofotes simplesmente fizeram ele sumir. No Al Nassr, Bento tem oportunidades, em algumas partidas até titular. É claro que ele optou para ir para o Al Nassr porque ganharia mais grana e consequentemente teria mais espaço no mundo saudita. É verdade que não tá no mesmo nível de nomes como Alisson e Ederson, mas segue tendo o seu nome e Dorival segue olhando ele atentamente. Vamos para Ederson do Manchester City e esse, com certeza, tá vivendo um momento de baixa profunda. Falávamos antes que o Alisson na seleção brasileira muitas das vezes era convocado até pelo nome, porque em certas temporadas não tinha o mesmo nível do que tinha em momentos anteriores. E certamente esse exemplo agora vai se aprofundar no Ederson, goleiro muito aquém do esperado em vários momentos decisivos para a equipe do City, que é uma das de maior nível que mais vem levado gols no campeonato inglês e também no futebol europeu no geral. Nos últimos 25 jogos o City levou mais de 45 gols. Não é brincadeira e Ederson está nessa lista é um pouco duvidoso, pelo menos pelo momento, não pela trajetória. Vamos para Hugo Souza do Corinthians, um goleiro excepcional debaixo das traves. Ele não consegue ir tão bem com os pés, mas em se tratando de realmente defender, o negócio é com ele mesmo. Muitos dizem que Hugo Souza não tem nível para a seleção brasileira, mas a verdade é que com o que ele está jogando, merece sim uma oportunidade para o Dorival Júnior, que com certeza não quer apenas priorizar jogadores do futebol de fora, quer também olhar para os de dentro. Também para o quinto nome da lista temos Lucas Perry do Lyon da França, ele que jogou 2023 inteiro com a camisa do Botafogo. Chegou a inclusive ser um dos principais nomes da equipe que por muitas rodadas havia liderado o campeonato brasileiro. No Lyon, Perry não é um destaque absoluto, mas segue sendo muito bem observado pela comissão técnica de Dorival Júnior. Atentamente sendo observado, Lucas Perry terá uma competição alta para ser chamado ou não, como também é o caso do goleiro Everton, que já esteve na crista da onda, sendo campeão olímpico e por muitas vezes sendo creditado ao gol da seleção. Isso realmente não vem acontecendo com tanta frequência, pois o Everton acabou caindo um pouco em relação ao nível que tinha, mas está nessa lista e fecha o nome dos 6, que bem provavelmente será composto por Alisson, Ederson ou até mesmo Hugo Souza. No máximo o Bento tirando a vaga do Hugo e assim sucessivamente. Vamos então para os zagueiros. Alexandre do Lille da França é desconhecido, mas chamou a atenção de Dorival Júnior pelo que vem apresentando no campeonato francês. O Lille também foi muito bem na Champions League e Alexandre ganha um espaço que muitos nem acreditariam que ele ganharia. Beraldo do Paris Saint-Germain é o segundo nome da lista e ele é muito lembrado pelo que fez com a camisa do São Paulo. O PSG vive uma fase absurda, mas Beraldo não é titular absoluto, porém segue tendo oportunidades, muito porque foi campeão com Dorival Júnior na Copa do Brasil de 23, defendendo as cores do São Paulo. Vamos para o Danilo, que agora não é da Juventus, é do Flamengo. Dorival já entendeu que não dá para colocar o Danilo como lateral, porque ele não tem tanto nível assim, pelo menos não em relação ao momento atual, já que é mais lento do que o habitual. E convenhamos, tem que se provar na seleção brasileira, apesar de ser considerado o capitão, bem muito abaixo da média, e claro, muitos afirmam que isso segue sendo um plano do Dorival de panelinha.
Fabrício Bruno do Cruzeiro foi outro chamado. O jogador já se estabeleceu na Toca da Raposa, saiu do Flamengo para ir jogar no Cruzeiro e não vem alcançado o mesmo nível que tinha, principalmente no ano de 2023 com a camisa rubro-negra. Mas Fabrício, quando jogou contra seleções como Inglaterra e Espanha, mostrou seu altíssimo nível e está pronto para tentar ganhar uma nova oportunidade. Vamos então para Gabriel Magalhães do Arsenal. Esse que não decaiu seu nível. O Arsenal está em segundo lugar da Premier League e ele manteve o seu nível muito bom. Constante Gabriel Magalhães é um pitbull na defesa e pode ser imprescindível para essa nova fase da seleção. Temos também Léo Ortiz do Flamengo, esse que inclusive roubou a vaga do Fabrício Bruno, roubou a vaga de vários jogadores e é um dos principais pulmões da equipe rubro-negra. Léo Ortiz, que veio do Bragantino, se provou muito bem na equipe rubro-negra e certamente é um nome que Dorival gosta bastante. Indo para Marquinhos do Paris Saint-Germain. Esse que joga uma bola considerável na equipe do PSG, mas que na seleção brasileira, para muitos, vem devendo muito mais do que deveria. É claro que Marquinhos está longe de ser o queridinho da torcida, muito porque na Copa de 2022, inclusive, chegou a comprometer na zaga. O jogador da equipe parisiense é capitão absoluto de lá, mas na seleção brasileira não tem o mesmo destaque de antes, e é óbvio que esse precisa agora ser convocado. Estou falando de Murilo, jogador do Nottingham Forest da Inglaterra. O destaque de Murilo é absoluto. E o back ex-Corinthians quer se provar na camisa amarelinha. Nível ele tem até demais, e se Dorival Júnior der realmente oportunidades, podemos ter um jogador excepcional fazendo dupla de zaga na seleção. Nível o Murilo tem, joga na principal liga do mundo, defende as cores do terceiro colocado da atual liga, uma Premier League que conta com nomes como City e Chelsea abaixo do Forest, e certamente Murilo tem vários atributos que podem fazer dele um titular absoluto da peita amarela. Vamos para a parte dos laterais e começando com Dodô da Fiorentina, outro que é um nome que corre por fora, muitos nem chegam a conhecer, mas a safra de laterais da seleção é bem aquém do esperado. Certamente Dorival está tentando inovar e Dodô da Fiorentina se provou bastante na Série A italiana. Vamos então para Abner, jogador do Lyon da França, já havia sido chamado inclusive para a Copa América pelo Dorival. Dorival segue achando Abner uma opção importante, fazendo o feijão com arroz necessário para deixar uma maior estabilidade na lateral da seleção. Danilo não foi chamado na lateral, ele foi pra zaga, mas Alexandro do Flamengo manteve-se na lateral. Ele que inclusive chegou a ser cortado por um momento na Copa do Mundo, voltou a ter oportunidades e Dorival acredita que mantendo seu alto nível no clube rubro-negro, ele pode dar estabilidade à seleção. O mesmo caso de outro jogador que joga no Brasil, mas o Alex Telles do Botafogo. Alex Telles inclusive que jogou em equipes como Porto, Manchester United e estava até na Arábia Saudita, retornou ao futebol brasileiro para entregar seu melhor nível. Campeão de Libertadores e Brasileirão, Alex Telles quer se provar mais uma vez com a camisa verde e amarela. Vamos então para Douglas Santos do Zenit da Rússia. Campeão olímpico em 2016 com a seleção, quando jogava pelo Atlético Mineiro, Douglas Santos voltou a ter seu nível alto na equipe do Zenit. Consequentemente, outro nome chamado a fundo por Dorival Júnior. Outro que acabou não se desprendendo também da lista foi Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O galão da massa vem passado por altos e baixos, mas Guilherme Arana segue se provando um lateral acima da média para o nível brasileiro. Em outras gerações, talvez Guilherme Arana não teria o mesmo nível de insistência que tem por aqui, mas Guilherme Arana novamente teve um voto de confiança por Dorival Júnior e quer se provar titular absoluto da seleção. Wanderson do Mônaco foi outro chamado e colocado, acreditado a dedo pelo próprio Dorival. Quando chamou a responsabilidade na seleção brasileira, teve atuações medianas, o que de certa forma está muito balanceado no atual nível de laterais da seleção. Com essa nova oportunidade, o jogador do Mônaco quer se provar como titular da amarelinha. O caso também vem ao Wesley do Flamengo, pela primeira vez relacionado à pré-lista. Tem feito desde 2024 temporada de dar água na boca. Pretendido por clubes na Europa, como Liverpool, Barcelona e até Real Madrid, o Wesley França tá jogando demais. E Dorival Júnior olhou para ele com muito carinho, sabendo que pode ser uma opção impecável para a camisa verde e amarela. Vamos agora para o setor do meio campo que contempla volantes e meio-campistas. Temos o Alisson do São Paulo, que passou por vários momentos e períodos de lesão. Uma lesão gravíssima que ele acabou tendo que lidar no tricolor, mas que Dorival confia tanto no seu futebol que pretende observar com mais afinco. Alisson ainda não foi titular na seleção brasileira, mas quer ganhar o seu espaço com muito trabalho duro e com a técnica que vem o creditado no São Paulo. Vamos para o André do Wolverhampton, esse que foi campeão da Libertadores em 2023, sendo o carro forte do meio campo. O volante André vem jogado bem no Wolverhampton, que não vem acompanhado suas atuações, já que está na 17ª posição da Premier League. Mas André novamente teve um voto de confiança, ele que foi relacionado pela primeira vez na seleção, ainda com Fernando Diniz de técnico. E com Dorival Júnior novamente acreditando nele, ele quer provar o motivo de ser cotado. Andreas Pereira acabou de passar para as quartas de final
da Copa da Inglaterra com a camisa do Fulham. Quase, mas por muito pouco mesmo, não foi para o Palmeiras. Uma movimentação que chamaria a atenção até pelo nível de coincidência. Andreas manteve seu nível lá em cima. E quando foi chamado por Dorival nos últimos jogos, vem provado o motivo de ser considerado acima da média tecnicamente. Ele que tinha o maior sonho de vestir a camisa amarelinha, está o realizando da melhor maneira possível. Vamos para Andrei Santos, do Strasbourg da França. Ele que foi comprado do Vasco para o Chelsea por um valor altíssimo, também vê jogado uma barbaridade. E por estar no Strasbourg, não tem o mesmo nível de mídia que outros jogadores de nível um pouco abaixo que vem ganhando mais repercussão por jogarem em clubes mais destacados do eixo europeu. Andrei Santos tem muito futebol e Dorival Júnior acertou em observá-lo melhor. O caso também se aplica para Bruno Guimarães, que tem mídia à vontade lá na Inglaterra porque joga no Newcastle e é um dos melhores jogadores da sua posição na Premier League. Muito criticado por muitos na seleção brasileira, já que aparentemente não se ajusta tanto, o BG quer ganhar mais uma vez a oportunidade e abraçá-la de vez. Ederson da Atalanta foi outro chamado. O próprio Ederson, que era do Fortaleza, depois foi crescendo seu nível e chegou até a ser cogitado para jogar em clubes como Manchester United, quer ser titular pelo menos alguma vez com a camisa da seleção. E muito pela escassez técnica que a nossa seleção vem passando, quer mostrar o motivo de ser tão subestimado e provar o seu valor de uma vez por todas. Gerson do Flamengo foi outro chamado por Dorival, e loucura seria se não fosse. Quando foi chamado nos últimos jogos, foi titular e jogou demais. Considerado um jogador mediano quando voltou para o Flamengo, ele realmente bateu no peito e entregou raça, técnica e muita elegância. Dorival sabe que Gerson é uma peça fundamental na atual realidade do Brasil. João Gomes do Wolverhampton é companheiro de André e baixou um pouco seu nível em relação ao tempo anterior do JG quando jogava em equipes como o Flamengo. Na Copa América ele ficou muito abaixo do que se esperava, mas Dorival decidiu mais uma vez acreditar no seu talento. O caso também se aplica a Joelinton do Newcastle, que também decepcionou em alguns momentos que vestiu a camisa amarelinha. Só que dessa vez a situação é diferente. Com uma fase melhor do que antes, Joelinton quer abraçar a oportunidade como nunca se viu. O mesmo se aplica para Lucas Moura, velho conhecido que retornou à seleção brasileira após anos a fio sem ser lembrado. Do Tottenham foi para o São Paulo e vem jogado uma barbaridade. Completamente oposto ao Lucas antes apático do Tottenham, o Lucas do São Paulo é um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro, talvez o melhor na sua posição. E chamar o Lucas não é nenhum exagero, ao contrário, é mérito. Lucas Paquetá do West Ham é muito questionado, vivendo uma das maiores polêmicas na sua vida pessoal. Paquetá volta a ser chamado e confiado por Dorival, que acredita no seu potencial e o considera ainda uma matriz técnica da seleção. Talvez dificilmente vai perder a oportunidade de ser titular mais uma vez. Matheus Cunha do Wolverhampton é muito criticado porque para muitos não tem nível de seleção e é um jogador de carreira de empresário. Mas o Wolverhampton não há dúvidas que ele vem aprimorado o seu futebol. Ele segue sendo o caso daquela seleta lista de jogadores que não conseguem jogar o mesmo por seus clubes quando vem para a seleção brasileira. Dorival deu mais uma vez a oportunidade para Matheus Cunha brilhar. E quem é vivo sempre aparece, ainda mais um craque do nível de Neymar Júnior. Neymar voltou para o Santos e todos sabiam do nível técnico dele. É, sem sombra de dúvidas, o melhor talento individual de toda a sua geração. Neymar Júnior sabe do seu potencial e, mais do que tudo, que é o principal líder técnico dessa safra da seleção. E só vai deixar de ser o líder técnico quando se aposentar. Voltando para o futebol brasileiro, fazendo gol olímpico, se readaptando ao futebol brasileiro, vestindo a camisa do Santos, Neymar quer ser a liderança absoluta de uma seleção que ainda quer acreditar num possível hexa. Não há dúvidas que Neymar precisava ser chamado um acerto do Dorival e dificilmente não o bancaria. Lembrando que o Neymar nunca jogou com a seleção com Dorival Júnior de técnico. A última vez que ele entrou em campo na seleção foi quando ela ainda era comandada por Fernando Diniz na lesão gravíssima que teve contra o Uruguai. Fechando a lista do meio campo, que é extensa demais, vamos para Oscar do São Paulo. Ele que fez o gol de honra naquele 7-1, volta a ter chances, muito porque se destacou nesse primeiro momento de Paulistão, vestindo a camisa do tricolor, saindo do futebol chinês que ficou anos a fio jogando por lá e farmando uma boa grana. Oscar prova que ainda merece ser observado. Se vai ser convocado oficialmente ou não são outros 500, mas Oscar sabe muito bem que para retomar a confiança do torcedor, terá que entregar um nível Oscar Prime, pelo menos 50% do nível que jogou a equipe do Chelsea. Vamos então para a parte dos atacantes e quem diria? Antony volta para uma pré-lista da seleção brasileira e de fato com méritos, meus amigos. Estamos falando de Antony do Betis, que tá tendo excelentes médias de atuação, fazendo grandes
grandes jogos, gols e assistências para dar e vender. Estamos falando de um Antony que vem se recuperado de vez do que havia passado no Manchester United, um Antony de ano novo e de vida nova, de alma lavada. Vamos para Bruno Henrique do Flamengo, esse que inclusive fez gol recente contra o Vasco, não há nenhuma dúvida da sua credencial incrível, é um jogador que já merecia há muito tempo ser observado e eu sei que tá com a idade um pouco avançada para a seleção, mas ele sempre gosta de quebrar paradigmas. Vamos para Endrick do Real Madrid, que voltou a ter melhores oportunidades com Carlo Ancelotti, faz gol quando necessário, é um bom jogador, não do nível de Mbappé ainda, mas um jogador para nível de seleção e é um grande desejo dele jogar a Copa de 26, tá no caminho certo, isso se Ancelotti o colocar para jogar. Vamos para um ex-companheiro de Endrick, o Estevão do Palmeiras, que dispensa quaisquer comentários, joga muita bola. O Chelsea é um felizardo em tê-lo, já o contratando por antecipação, tá fazendo muito no Paulistão e não há dúvidas que merece o chamado. Vamos para Gabriel Martinelli do Arsenal da Inglaterra. Se o Gabriel Jesus não foi chamado, o Martinelli sim. O Arsenal tá um pouco descolado da realidade nesses últimos jogos, vem tropeçado bastante, mas o Martinelli mantém o seu nível, fora que é um jogador muito bom. Talvez não seja chamado para convocação, mas merece ser observado. O Galeno do Al Ahly da Arábia Saudita foi uma surpresa, ele que vinha se destacado muito no Porto, acabou saindo de lá para ganhar uma boa de uma grana, dificilmente também será chamado, mas não morde ninguém observar jogadores, né? Igor Jesus do Botafogo foi outro que vem sendo observado, quando entrou em jogos contra o Chile, correspondeu, chegou a fazer gol com a seleção, e é claro que não é o principal atacante da safra, mas por ser esforçado e tecnicamente bom, merece ser observado. Igor Paixão do Feyenoord é um que vem se destacado muito, e é o famoso pouca mídia e muito futebol. É uma verdade absoluta que a seleção brasileira tem carência técnica, não pela safra em si, mas quando realmente vimos ela perfilada em campo. E Igor Paixão pode ser um daqueles jogadores que vai tentar solucionar o problema. Vamos para João Pedro do Brighton, esse que vem sendo especulado em equipes como o Arsenal e até mesmo o Liverpool, tem jogado demais com a camisa do Brighton, já era um destaque desde o Fluminense, mas havia de certa forma sumido do futebol após a passagem do Watford. No Brighton ele entrega demais e talvez não seja convocado, mas já havia sido antes e com todo o mérito, tá jogando muito bem por lá. E devemos, claro, olhar para jogadores que estejam jogando bem e não apenas pelo nome deles. Vamos para Luiz Henrique do Zenit, esse que foi campeão de Libertadores e Brasileirão com o Botafogo. Luiz Henrique foi muito bem quando foi convocado por Dorival, chamando a responsa em jogos importantes. É claro que é muito cedo para cravar que ele já vai ser titular absoluto, ainda mais em relação à leva de jogos tão difíceis que o Brasil vai ter, mas estar nessa lista o faz ser um grande merecedor. Vamos para Rafinha do Barcelona, credenciais de melhor do mundo. A temporada de Rafinha é absurda, e mais absurdo ainda seria se ele não fosse chamado por Dorival. Rafinha, claro, vem contado com o Barcelona que tá jogando muito, mas ele realmente é o fino do fino da bola, contribuindo com muitos gols e assistências. Rafinha é um craque que pode ir tanto bem na bola parada como na bola rolando. É uma das principais lideranças técnicas do atual Brasil e não há dúvidas sobre isso. Samuel Lino do Atlético de Madrid foi outro lembrado e é claro que é muito cedo para cravar que ele vai ser chamado ou não, mas suas atuações com a equipe colchoneira o fizeram ser observado por Dorival Júnior, que claro tem um leque de opções nessa área do campo. Vamos para Savinho do Manchester City, moldado um pouco por Guardiola, mudando um pouco sua funcionalidade, mas sendo um ponta rápido como sempre foi e claro, muito rabiscador, tendo diferentes opções de ações em campo e um cara multifacetado, podendo ser muito útil para o Scratch Canarinho, muito porque sabe que na seleção brasileira e em se tratando de seleção, os jogadores têm que entregar o seu máximo. Já havia sido chamado na Copa América e novamente teve sua chance merecida. Não esquecendo de Rodrigo do Real Madrid, para muitos considerado um patinho feio no próprio Real Madrid, pois joga muito e muitas vezes não é lembrado. Rodrigo sempre que entra na seleção, seja de camisa 10, digamos assim, mais recuado, ou mesmo de um ponta mais avançado, ou até quem sabe jogando de falso 9, ele entrega muito, seja porque tem uma visão de jogo muito aguçada, ou muito porque tem preparo técnico para servir o melhor possível aos seus companheiros. Vinícius Júnior do Real Madrid é outro que não poderia estar fora dessa lista, considerado o melhor jogador do mundo e com vários méritos. O Vini Malvadeza vem passado por um pouco de declínio na atual temporada, em se tratando pelo menos do começo de 2025, mesmo instável Vinícius entrega a bola. E sabemos que quando tem Vinícius em campo, há imprevisibilidade, porque ele é um jogador imprevisível. É claro que não dá garantia de vitória. Vinícius da seleção tem que ser pelo menos um pouco compatível com Vinícius que estamos acostumados a ver do Real Madrid, mas só o tempo dirá se Vini Malvadeza vai continuar sendo um pouco anêmico na seleção ou realmente entregando o futebol que ele realmente merece entregar. Por fim, temos Yuri Alberto do Corinthians.
Ele que foi chamado lá atrás, em 2023, para a safra de amistosos do até então técnico interino Ramon Menezes, depois virou uma piada nacional e quem diria que o mundo dá voltas, e Yuri Alberto agora foi chamado para ser, quem sabe, ter uma oportunidade de se consagrar com a camisa do Brasil. Pro nível de futebol brasileiro, Yuri Alberto realmente tem suas credenciais. Desde 2024, entrega muito futebol pro Corinthians. E é claro que tem suas técnicas de versatilidade. Não é apenas um camisa 9 que escora a bola pro gol. É alguém que realmente entrega de tudo e mais um pouco para todo o clube que veste a camisa. Raça nunca faltou. E se é de um protagonista que o povo precisa, aí está. Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir. Então, pra você, essa pré-lista tá certa? Algum nome faltou? O que você acha? Você acha que finalmente a seleção se adapta? Vai dar tudo certo? Ou na verdade vai dar tudo errado? Vídeo um pouco longo, eu sei, mas calma, né? São 52 nomes, é meio óbvio que eu tinha que debruçar sobre cada um de nome a nome. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu quero, claro, saber o seu parecer, hein? Não esquece, eu sou o Zefute e muito obrigado. Mesmo no carnaval tô trazendo vídeo pra você. Até a próxima, valeu!